Olá pessoal, hoje vamos dar início à leitura do livro dos Juízes. Juízes capítulo 1, Novas conquistas pelas tribos. E sucedeu que, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá, eis que entreguei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança e pelejamos juntos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram eles em Bezeque em 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele e feriram os cananeus e os perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e tomaram-a e feriram ao fio da espada e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom Quiriate-Arba. E feriram a Sesai e a Aimã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir Quiriate-Zafer. E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Zafer e tomar-lhe, darei a minha filha Áquisa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. Sucedeu que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai, e ela desceu do jumento, e Calebe disse: Que é que tens? E ela disse: Dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dai-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto, que está ali ao sul de Arade, foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente destruíram, e chamou-se o nome dessa cidade Ormá. Tomou, pois, Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon e a Ecrom. E estava o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés dissera, e dali expulsou os filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsou os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome dessa cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada. Porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanac com os lugares da sua jurisdição, e nem os moradores de Dor, nem os moradores de Ibleão, nem os moradores de Megido, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que quando Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer, antes os cananeus ficaram habitando com eles. Nem expulsou Zebulon, os moradores de Quitron,
nem os moradores de Naalol, porém os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Não expulsou Azer, os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem o de Alabe, nem o de Aquizib, nem de Helpa, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam a terra. Porém eles foram tributários os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon, em Saalbim, porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Juízes capítulo 2, o anjo do Senhor repreende os israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado, nunca invalidarei a minha aliança para convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizeram isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel levantou a sua voz e chorou. Por isso chamam aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali o Senhor. E havendo José despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança em Timnate e Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos em redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor já havia falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes que os livrara da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles, e depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como um juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e corrompiam mais ainda, andando após outros deuses. Servindo, adorando, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse:
porquanto esse povo transgrediu a minha lei, eu, como ordenei aos seus pais, e eles não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma nação que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram, para andar nele. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Juízes capítulo 3, a servidão dos israelitas. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar Israel e saber a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles provar Israel, para saber que dariam ouvido aos mandamentos do Senhor que tinha ordenado aos seus pais através do ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Otiniel livra-os. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Eude livra-os de Eglon. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém ele mesmo voltou das imagens de escultura que estava ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho para te dizer uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento.
Então Eude saiu do pátio e fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas, e disseram: sem dúvida, está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram a porta, e ali estava o seu senhor estendido, morto em terra. E Eude escapou, porquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou pela Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele para a montanha, e ele adiante deles. E disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e ninguém deixavam passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 8 anos. Sangar livra os filisteus, e depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Vamos ficando por aqui, eu espero você amanhã. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.